Então vamos lá. Em primeiro lugar, vamos voltar. Golias era filisteu? Se você ler 1 Samuel capítulo 17, versículo 4, versículo 23, 33 e 51, essas passagens todas declaram que Golias era filisteu. Davi fala até o seguinte, esse incircunciso filisteu. A Bíblia fala que era Golias de Gat. Gat era uma das 5 das pentápolis, das 5 cidades filisteias. Então era Golias de Gat. Então, num primeiro momento, quando a gente lê a Bíblia, dá a entender que Golias era filisteu. Tá bom? Então aí o filme estaria errado. Porém, calma. A Bíblia não é precisa nesse sentido. Ela dá margem para 2 interpretações. Quando você lê aquelas passagens de 1 Samuel que eu mencionei, dá a entender que Golias de Gat era filisteu, como o rei dos filisteus. Tudo bem? Mas quando a gente vai ler outras passagens da Bíblia, elas dão uma interpretação um pouco diferente. Independente de qual seja a sua interpretação dos filhos de Deus, que eu li em Gênesis capítulo 6, verso 4, uma coisa é fato. Descendentes desses aqui são os Anaquins e os Nefilims. Eu vou ler para vocês Números capítulo 13, versículo 33. Olha essa passagem de Números, livro de Moisés, capítulo 13, versículo 33. Diz assim, olha, também vimos, está falando dos espias, viu, gente, que foram até Canaã e voltaram com o relatório. Aí os espias hebreus que foram a Canaã voltaram com o seguinte relatório. Eu vou ler o verso 32. A terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Então os cananeus eram altos. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. Então aqui a Bíblia me dá 2 informações importantes. Que quando os hebreus foram a Canaã com espias, eles voltaram dizendo que o povo de Canaã era de elevada estatura, eram gigantes, e aí vem a palavra Haneflim, Binei Anak. Os Nefilim, que eram filhos de Anak. Então, quando a gente fala Anakim ou Nefilim, é a mesma coisa. Quando você vai para Josué, capítulo 11, versículo 21, a gente descobre outra coisa curiosa. Olha Josué, capítulo 11, versículo 21 até o 22. Diz assim, naquele tempo, Josué foi e eliminou os Anaquins. Anaquins são gigantes. Os Anaquins da região montanhosa de Hebrom, de Debir, de Anab e de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos Anaquins sobreviveu na terra dos filhos de Israel. Somente em Gaza, Gat e Asdod permaneceram alguns. Então eu tenho 2 informações importantes da Bíblia aqui que me fazem ter uma outra interpretação diferente daquela que, num primeiro momento, chamava o Golias de filisteu. Olha o que nós temos. A Bíblia chama Golias de filisteu, ok? Só que quando eu vou no livro de Números, diz que os espias hebreus foram até a terra de Canaã e voltaram com um relatório dizendo que os habitantes de Canaã eram pessoas altamente elevadas, ele os chama de Anaquins e Nefilims, e diz que eles eram descendentes de Anak, por isso que eram chamados de Anaquins. Depois, a outra passagem diz que, na época de Josué saiu destruindo esses gigantes de todos os lados, eles fugiram, então, da sua região e foram para as cidades dos filisteus. Então, essas 2 passagens de Números e Josué permitem que eu interprete assim a Bíblia. Os gigantes originalmente eram cananeus, que quando foram expulsos por Josué, eles correram para a região dos filisteus e ficaram morando ali. Ora, de Josué até Davi, teriam se passado aproximadamente uns 200 e poucos anos.
Então significa que nesse meio tempo, de fato, o filme pode estar certo. Os Anaquins ficaram vivendo na terra dos filisteus, por isso foram chamados também de filisteus, e o Golias não seria filisteu em termos de ascendência, porque ele era um cananita, descendente dos Anaquins, mas por morar na região dos filisteus, acabou adquirindo uma espécie de cidadania.